abençoe. Deixa sentar. Aleluia, Jesus. Há um descanso que diz no seu corpo. Ontem passou. Glória a Deus. O amanhã, quiçá, não vendrá. Não é hoje. Aleluia. Então agora podemos dizer, hermoso na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos para falar. Abrir o nosso coração para recebermos mais uma vez a palavra do Senhor na oportunidade que Ele preparou para cada um de nós. Em Atos, capítulo 14, verso 19 até o verso 22. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. O povo daquelas cidades, de Antioquia e de Icônio, lincharam o apóstolo. Ele foi levar o nome do Senhor Jesus para aquele povo, mas ele pisou numa terra de incrédulos, de ateus, um terreno infestado de idolatria, maldade, um povo que estava em plena escuridão espiritual. Graças a Deus que alguns ouviram a palavra e aceitaram. Os mensageiros eram Paulo e Barnabé, mas eles se revoltaram contra o mensageiro, contra aquele que falava, espancaram, apedrejaram, arrastaram até fora da cidade e o deixaram, porque pensavam que ele estava morto por causa do nome do Senhor Jesus. Porém, a palavra nos diz que os discípulos chegaram até ele, se pararam em volta olhando, e ele começou
começou a recuperar e se levantou. Meus irmãos, Grande Deus, aleluia. aquilo que ele falou, ninguém me incomode, ninguém me inquiete. O assunto de Paulo era Jesus. Grande Deus. Deve ser o nosso compromisso. Não temos outro compromisso a não ser com Jesus Cristo. E quando ele repelia os seus inimigos, não me incomode, não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ali, naquelas duas cidades de um povo hostil, espiritualmente falando, ele recebeu as primeiras marcas. Foi torturado de uma tal maneira que aquelas marcas ficaram no seu corpo até a morte. Eu trago em meu corpo as marcas. Eram marcas de sofrimento, de dor, de feridas. Porém, ele sabia que era por causa do Senhor Jesus Cristo. Por amor da verdade, por amor do seu nome. Ele não tinha aquelas marcas como algo ruim que o humilhasse, mas no seu íntimo, no seu espiritual, ele podia sentir, podia perceber as marcas e se alegrar. Grande Deus. Foi por causa do nome do meu Senhor. Foi pela causa do meu Salvador. Aí o verso 21. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele não parou por causa do sofrimento. Verso 22, renovando o ânimo dos discípulos. Que virtude, irmãos! Que qualidade! Renovando o ânimo dos discípulos, dos pregadores, dos obreiros da seara do Senhor. Aleluia. Encorajando a permanecer na fé, a permanecer na fé, a perseverar na fé, ensinando. Veja bem a palavra. É necessário que, em meio às muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Glória a Deus. Animando, confortando ele, o ferido, o perseguido, o odiado. Animava os cristãos, animava os irmãos, porque ele sabia que a mensagem
que ele pregava é uma mensagem que leva a pessoa até entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Obrigado, Jesus. Então tem que permanecer. Glória a Deus. Obrigado. Tem que perseverar. Isto é constância. Isto é sério demais. Aquele que abraça a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, entra pela porta, segue pelo caminho, porta estreita, caminho estreito, porta apertada, caminho apertado. Não pode, não deve desistir. Mas e a luta? Mais do que ele passou? E as aflições? Ele tinha o que contar. Tribulação. Mas ele disse, é no meio disso tudo. Glória a Deus. Não devemos pôr na nossa cabeça que estamos no céu, que estamos no paraíso. Estamos sim num mundo cruel, de maldade, que não tem melhora, não vai melhorar, vai piorar. Está estragado, vai piorar. Diz a palavra, diz a profecia, diz a revelação, que este mundo vai chegar num ponto de tamanha confusão mundial, que vão pedir para o anticristo tomar conta da humanidade, da sociedade, tomar conta do mundo. É verdade. É duro de ouvir isso, mas é a palavra, e não está longe, não está longe. Por que não está longe? Porque todos os sinais se cumpriram, e porque o caos tem chegado para a sociedade. Então, infelizmente, irmãos, tem que olhar para o alto, tem que olhar para o Senhor Jesus, tem que levantar a cabeça, saber que é o cumprimento da palavra, que não vai mudar, que não vai falhar, e saber, é tribulação e mais tribulação em todo o mundo. Jesus. Por isso ele pregou e sofreu. E por isso o Senhor Jesus sofreu muito mais. Ele também tem as feridas. Mas as feridas de Cristo, onde saiu sangue, onde verteu sangue puro e carmesim, foi para purificar Aleluia. os nossos pecados. Deus poderoso. Os pecados dos que crêem nele, Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. dos que aceitam com humildade, que seja purificado, que seja lavado pelo sangue de Jesus, pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Renovando o ânimo dos irmãos, dos discípulos. É isso que temos que fazer entre os irmãos, entre a igreja, entre a família. Não
desanimando, não concordando com o desânimo, mas animando com a graça do Senhor. Sim, estendendo as mãos, orando uns pelos outros, a permanecer na fé. Porque se não permanecer na fé, é os dois lados, irmãos. O permanecer na fé e o não permanecer, o negar a fé. O servo do Senhor, que poderia ter morrido naquela cidade, no final ele pôde dizer: estou no fim. Estou no fim. Combati o bom combate. Grande Deus. Acabei a carreira que me estava proposta pelo Senhor, mas guardei. Passa, irmãos. Já passou por nós e passa por nós. Aleluia. Momentos difíceis no nosso íntimo, no nosso interior. Mas o Espírito Santo, Oh Deus de promessa, que Jesus derramou, que Jesus enviou, se é o vosso Consolador, é o nosso Consolador. Oh, glória a Deus. Aleluia. Permanecer na fé ensinando. É necessário que em meio a muitas, não poucas, muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Aí alguém pode dizer: então, se é assim, eu não quero. Mas como desistirmos? Como parar? Um irmão que foi pregador do Evangelho muitos anos, um dia ele chegou para o seu amigo de fé e disse: irmão, eu vou desistir da fé. Eu vou parar, não vou ser mais pastor, não vou pregar mais para ninguém. E aquele amigo disse: olha, irmão, eu não sou pregador, eu não sou pastor, mas eu vou te dar um conselho. Pensa bem nessa decisão. Você pregou a verdade, você falou do Deus verdadeiro, você curou os enfermos, você expulsou os demônios. Agora você fala assim: não quero mais, eu vou desistir, eu vou parar. Se você sair da presença do Senhor, você ainda não pensou um pouquinho o que esse demônio que você expulsou tantas vezes de tantas pessoas vai fazer com você? Porque negar a fé, não permanecer na fé, vou sair da igreja, não vou ser mais crente, não vou tomar mais a ceia, não vou orar, não vou cantar, não vou fazer mais nada. A pessoa sai da presença de Deus, negando a presença de Deus. Ela fica ao léu, desprotegida. E é complicado isso aí. Então, a nossa escolha é o caminho. A nossa decisão é o Senhor. Amém. O que nós temos que fazer, igreja, é continuar
cuidado, tuas aflições, tuas angústias, o Senhor, Ele tem compaixão, Ele te ajudará. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o Evangelho de João, Oh, aleluia. capítulo 15. Quando o apóstolo diz, eu cheguei no final da carreira, ele disse, guardei a fé, agora eu espero a coroa da justiça. Ele vai me dar, Grande Deus. não só para mim, o Senhor vai me dar a coroa da justiça e vai dar a todos quantos, vamos repetir, a todos quantos. Então a segunda vinda não aconteceu, ele não veio outra vez, e o permanecer tem que ser até quando? Até a vida. Até a vida. Tem crentes, ele procura motivo para sair da casa de Deus. Alguns saem, acham motivo, procuram, inventam, e outros até joga a culpa em alguns que estão trabalhando na obra de Deus. A culpa é daquela lá, que eu estou fora. Vamos para o verso 5, João 15, verso 5. Onde o Senhor fala a sua poderosa palavra. Aleluia, Deus. Eu sou a videira. Qual? Verdadeira. Então não há outra. Vós os ramos. Aquele que permanece em mim. Permanecer na videira, a verdadeira, que é o Senhor. Eterno Deus. Oh, aleluia! Bom demais! Permanece em mim, condições, e eu tenho que estar no Senhor Jesus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus tem que estar nele, em nós. Glória a Deus. Nós adoramos, nós cantamos, é bom demais, é uma alegria, mas de vez em quando a gente tem que analisar, será que está chegando na presença dele essa adoração, esse louvor? E eu nele, permanecer nele, ser constante nele, perseverar nele, aí ele diz, e eu nele, um no outro, se torna um. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus Cristo, esse dará muito fruto. Frutos de valor, frutos que glorificam a Deus, frutos que permanecem para a vida eterna, tem que ser nestas condições. No Senhor, em Cristo e Cristo em nós. Esperança. Aleluia. Pois sem mim não podeis realizar obra. Sem mim nada podeis fazer, diz outra versão. Sem mim não tentamos fazer de nós mesmos porque não dá certo. Não, tem que fazer através dele, nele, e ele em nós. Deus, Aleluia. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim,
Que palavra pesada. Ele chama, ele abençoa, ele revela, ele faz as suas promessas e é fiel para cumprir, mas tem condição. Não é de qualquer jeito. Grande Deus. Tem ministério aí que é de qualquer jeito. É de qualquer maneira, mas não é. A palavra diz que não é. Se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer nele, é porque negou a fé nele. É porque negou a palavra dele. Ele traz a mensagem, a lição. Grande Deus. A comparação maravilhosa. Será como o ramo que é jogado fora e seca. A videira, o tronco, aquele que produz. Os cristãos são as varas, são os ramos, ligado nele. Aí ele diz: se não permanecer em mim, Grande Deus. será como o ramo. Não diz que é o ramo, é parábola, é revelação de Deus. Será como o ramo que é jogado fora e seca. Os ramos são a rama, né, da videira, as varas, onde vem as folhas e onde vem a uva, os cachos. Grande Deus, tu és fiel. As varas ou ramos produz uva? Produz, irmão. Vocês viram que as ramas da parreira produzem uva? Isto é sério. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Meio difícil de entender, mas os ramos não produzem fruta. Grande Deus, aleluia. E também não decidem. Os ramos estão ligados. Não quero mais. Para mim chega. Se for desse jeito, quem quiser trabalhar, quiser assumir, que vai. Eu não quero mais. Não tem frutos. Aí ele diz: é cortado, lançado fora, para não atrapalhar, e jogado no fogo. Mas aí, irmãos, a revelação da palavra é dura. Esse fogo não é aquele literal queimando alguma coisa seca. Isso é espiritual. Isso é o fogo do juízo. Isso é o fogo do inferno. Você está entendendo? Não vai permanecer, não vai perseverar, não vai ser constante na verdade, não vai seguir o Mestre, o Senhor Jesus, para sempre. Não decidiu para sempre. Sai fora dele. A palavra condena. É bom nós ouvir essas coisas. Aleluia.
Nem sair da presença do Senhor e nem apoiar ninguém. Mas dizer palavras duras contra, para que se desperte, se humilhe, se arrependa e chegue aos pés do Senhor Jesus, arrependido, pedindo misericórdia para permanecer. Oh, grande Deus. Parece uma palavra simples o permanecer, mas não é. É uma chave. É algo muito grande. Por isso o apóstolo Paulo, quem sabe ainda, tratando as feridas, ajudando a melhoria do seu corpo, das dores, da febre, da espedrada que foi linchado pelos incrédulos, podia dizer: irmãos, é assim, irmãos, veja, é com tribulação, mas não desista, não. Não negue, não pare de orar, não pare de pregar, não pare de ajudar a igreja, não pare de ir no culto, não pare de amar a igreja, os irmãos, o povo de Deus, porque é assim que vamos entrar no reino de Deus. Aleluia. Verso 7. Se permanecerdes em mim, ele não foge do assunto, é ele. Tem pessoas que ficam assim até meio enjoadas, só unicidade, só Jesus, só Jesus, só Jesus, é só Jesus, irmão, e outra coisa é só Jesus mesmo. Não tem outro para nos valer. Misturar no meio do povo que não confessa o nome, que não crê nele, que não está nele. Pedro tentou fazer isso uma noite, não deu certo. Alguém olhou para ele, mirou, parece piedoso. Noite fria, próximo de uma fogueira de incrédulo. Mas você não é o discípulo daquele judeu chamado Jesus, chamado, que dizia, o Nazareno, o Galileu, você não é discípulo dele? Eu não sou. Passa mais um pouco. Vem de novo alguém. Eu acho que você estava lá no bosque com o Nazareno. Não sou eu. Pode ter sido outra pessoa, mas eu não. Ele está ali. Pela terceira vez. Olha, eu acho que você é um discípulo dele. A tua conversa, a tua fala é igual à fala do teu mestre. Não sou, e negou, e paguejou, e jurou que não era. Isso está dentro da mensagem. Não vou permanecer, não vou perseverar, não. Se vão, olha o meu mestre, olha o começo do sofrimento do meu mestre. Eu não sou. 3 vezes. O galo estava em silêncio e cantou. Ele se lembrou de que o mestre tinha dito para ele: hoje mesmo, veja como Jesus é Deus, o único Deus. Isso era de dia. Hoje mesmo
antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele não foi arrastado porque se lembrou da palavra, do dito do Senhor, e saiu dali, foi chorar amargamente. Irmãos, irmãs, negar o Senhor Jesus depois de ter recebido seu nome, sua graça, o seu perdão, o seu Espírito Santo, não tem nem como comentar. É por isso que a mensagem diz: nós temos que permanecer, ainda que esteja caindo aos pedaços, permanecer. Glória a Deus. Saindo dali, foi chorar amargamente. O choro de quem deixa Jesus, nega Jesus, pelo mundo, pelo pecado, pelas mentiras, falsidade do mundo, pela carnalidade. É um choro amargo e pode ser até de ranger de dentes. Estava ouvindo nessa hora que o Brasil passa uma situação que só, como diz um político, só Jesus Cristo, a espada da justiça, para dar vitória para a nação brasileira nessa eleição. Só Jesus Cristo. Porque está em perigo do inimigo lançar a mão desse país e fazer como esses países do mundo, de pobreza, de miséria, morrendo, fugindo, perecendo, perde tudo, saindo, morrendo nos rios, morrendo pelas matas, fugindo, por causa da situação do governante. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Isso não é ramo, isso é pessoas, isso é seres humanos que não quer, que não permanece na videira verdadeira. É assim, verso 7: se permanecerdes em mim, aí veio uma palavra boa, né? De aliento, e as minhas palavras, o quê? O que, igreja? Permanecerem dentro, no íntimo, na mente, em vós. Aleluia, Jesus. Pedireis e desejardes o que quiserdes, e vos será concedido. Glória. Vos será concedido. Quando o Filho do Homem vier, ele vem? Amém. Ele vem? Amém. Em sua glória com todos os anjos. Glória a Deus. Então se assentará em seu trono na glória nos céus. Não vai sentar com outros deuses, não. Esqueça isso. Ele vem, os anjos que pertencem a ele, vem com ele, e ele assentará no seu trono na glória nos céus.
todas as nações serão reunidas diante dele. Ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Veja bem. Como fugir? Como negar? Como agradar a carne no mundo? Se estas verdades nos traz compromisso, nos traz responsabilidade. Posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele sabe, ele conhece a todos, ele conhece o íntimo. A ovelha à minha direita. Ovelha, minha direita. Ovelha, por que ovelha? Porque permaneceu na verdade. Porque perseverou na verdade. Teve que passar aflições, tribulações, mas não negou a fé, não negou o nome. Mas que compromisso temos com o nome? O compromisso com o nome é o mesmo compromisso com Jesus, com Deus. Ele disse: aquele que confessar o meu nome, eu confessarei. Aquele que negar o meu nome, eu negarei diante dos anjos. Oh Jesus, aleluia. Que vexame. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, da divindade do Espírito Santo. Recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Como fecha bem, permaneceu. Vai para a direita do Senhor no dia do juízo. Vai ter um dia de juízo universal. E vai ouvir essas abençoadas palavras do Senhor diante do trono da sua glória. Vinde abençoados de meu Pai. Temos que continuar a oração. Abba, Pai, Jesus, Tu és o meu Pai. Recebei como herança o reino que Ele preparou, o qual foi preparado desde antes da fundação do mundo. Antes dele fundar o mundo, ele tinha um grande e glorioso reino para aqueles que ele vinha salvar do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aos que se posicionarem à sua esquerda, Grande Deus, bode à esquerda, bode à esquerda, bode à esquerda. Isso é espiritual, isso é palavra. Nós temos que entender para o lado da salvação e daqueles que não quiserem a salvação. Dirá a eles: olha, apartai-vos de mim. Enquanto os da direita ele diz abençoados, os da esquerda ele dirá amaldiçoados. aleluia, Senhor. Malditos. Apartai-vos de mim para o fogo. O fogo, que é o juízo final, que é a condenação, que é a morte espiritual, a separação de Jesus, separação de Deus. Então, me desculpe, Aleluia, mas Deus. a verdade é essa. Se permanecer, pode ser que um dia nós vamos
se lembrar quando ele falasse, vem aqui para a minha direita. É aquela palavra que mandou eu permanecer. Aleluia. Mas os que estiverem à esquerda, achei melhor o mundo. A carne, o pecado, apartai-vos de mim. Se apartar do Senhor, está perdido para todo sempre. Amém. Me desculpe. Eu não sei pregar mensagem light. Eu não sei pregar historinha. Não. Eu prego Jesus, o Evangelho de Jesus, então eu fico no banco ouvindo. Amém? Amém. Nosso Deus, Senhor Jesus, Maravilhoso, Pai. na tua presença, como é sério a tua palavra, Senhor, ela nos traz responsabilidade, ela nos traz compromisso. Senhor, nós precisamos da tua presença para poder cumprir, Senhor, os teus mandamentos. Necessitamos do Espírito Santo para nós combatermos o bom combate. Necessitamos estar cheios do Espírito Santo, o Consolador amado, para suportar as tribulações, as aflições, Senhor, que a tua igreja tem que enfrentar, tem que sofrer, tem que suportar. Jesus amado, engrandecemos o teu nome, agradecemos, Senhor, pelos trabalhos desses 2 dias na tua casa, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso. Tudo, Senhor, que ouvimos, que falamos, tudo que participamos, foi glorioso demais, Senhor, pois o Senhor nos encheu mais do conhecimento, da revelação do seu amor, da sua misericórdia. Aleluia, Jesus. Aleluia, ao grande Rei, ao grande Deus. Senhor Jesus, tenha misericórdia da nação brasileira. Tenha misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas, em toda esta nação. Ouve, Senhor, a oração e o clamor, para que a decisão venha de cima, venha do alto. Ainda, Senhor, que o mal que acontece é cumprimento da sua palavra. Mas nós te pedimos, Jesus, misericórdia. Nós não queremos perder a fé, negar a fé. Nós não queremos perder a igreja. Nós não queremos perder o templo, o local do culto, Senhor. Tudo isso, Senhor, está em risco, está em jogo. Então nós pedimos, Senhor Jesus, venha as lágrimas daqueles que têm chorado, escute a oração daqueles que têm clamado, daqueles que têm jejuado, daqueles que têm buscado o Senhor e têm dito, Senhor Jesus, não deixa esta nação cair no horror, no terror do comunismo, porque nós queremos continuar cultuando, fazendo essas festas espirituais, esses cultos de adoração, esses encontros com Deus. Misericórdia, Senhor. Grande Deus, abençoe os que estão no templo,
mas são amados de Deus. Guarda todos na colcha da tua mão. No nome de Jesus. Sejamos abençoados na paz do Senhor.